Ao longe, a construção parece igual a tantas outras. Os carpinteiros serra, o barulho do martelo pneumático abafa todos os sons da criação. Depois, quando se olha com mais atenção, percebe-se que faltam alguns pormenores essenciais. Não se vêem betoneiras a misturar quantidades industriais de cimento, não se vê betão a trepar pelas paredes. Mas a obra não está parada, continua a crescer. Então, quando se olha de novo, percebe-se que esta construção é diferente de todas as outras. Uma construção que, em vez dos cimentos, utiliza a terra para erguer as habitações. Uma construção que recupera o saber tradicional e empírico dos nossos avós, valorizando o material que existe em abundância, é natural e reciclável. Só que esse saber antigo está agora ao serviço de novos projetos, de novos sonhos, ao serviço de uma filosofia que recusa agredir o planeta em que vivemos. Estou a fazer um projeto turístico com várias casas. Nesta zona vou realizar 6 casas para a gente que gosta da zona do Parque da Costa Vicentina. A oferta é turismo numa zona muito protegida e um turismo em casas que têm uma qualidade ecológica. Para alcançar este propósito, foi necessário recorrer à mão de obra local, procurar quem ainda detinha este saber tradicional. Nenhum de nós temos uma formação mesmo feita em taipa, né? Tem sido mesmo com os antigos, nós falamos na aldeia, e até nos mostra as ferramentas que utilizavam antigamente. E depois temos os arquitetos, claro, a explicar-nos todos os dias, vêm à obra e vêm explicar como é que se faz. Bater com os pés primeiro, calcá-la bem, de modo a que fique mais ou menos uniforme. Depois de obtidos esses conhecimentos, foi necessário dar formação aos homens, recrutados em empresas de construção civil da região, que sempre se dedicaram às técnicas convencionais, mas que agora estão a converter-se e a especializar-se na construção com terra. Comecei por servente, depois pelo tijolo, de pedreiro ou carpinteiro também gosto, não é? Mas isto faz bem, a gente entretém-se aqui a bater, gosto disto. A técnica para erguer paredes em taipa, um tipo de construção em terra típico do Alentejo e do sul da Europa, é simples, quase instintiva. Há que construir painéis em madeira, conhecidos como taipais, sobre uma base de alvenaria para que a terra não assente diretamente no chão. O espaço entre os taipais é então preenchido com terra úmida. Terra que deve ser pouco argilosa, mas possuir pedras e cascalhos em abundância. Eu vou ver se tem barro a mais ou se tem barro a menos. Para isso arranjo uma tabuinha onde pego nesta bola que já usei e vou fazer um rolo. Vou fazer assim um charuto com alguma espessura e mais ou menos o mais homogéneo possível, e por isso é que eu tirei as pedrinhas grandes, porque senão eu não consigo fazer este teste como deve ser, porque essas pedrinhas não permitem que isto seja uma massa só e eu possa tirar as minhas conclusões. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr na minha mão, de modo a ver quando é que ele parte. Aqui a meio, ou 5 centímetros, mais ou menos, para um lado ou para o outro, se ele partir nesta margem, em princípio a quantidade está certa. Em princípio a quantidade de barro até está equilibrada. Porque se ele partir muito na ponta, quer dizer que não tem barro que o ligue e, portanto, preciso de barro. Mas se ele partir junto à minha mão, quer dizer que tem barro a mais e que conseguiu ligar aquilo tudo, e então eu vou ter que fazer o tal equilíbrio de modo a que não seja barro puro e depois não sofra as consequências ao longo do tempo. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr pela minha mão. Chega a uma altura em que ele parte inevitavelmente. Pronto, partiu. Então eu estendo a parte com que fiquei, estendo outra vez a parte com que parti, e a relação é muito parecida. Ele partiu quase a meio. Pronto, em princípio esta terra tem a quantidade de barro necessária para poder ir para o taipal, para ir umedecer e depois de úmida, então, ser comprimida no taipal. Depois de colocar a terra nos taipais, há que compactá-la.
recalcando com as botas e bater de forma sincopada, com o tradicional pilão de madeira. Estamos aqui a bater. Senti frouxo. Se a gente depois largar o maço, ele parece dar 2 porradas seguidas, levanta, está batido. Se eu bater e ficar morto, em baixo, não está apertado. Claro que nem todos usam as mesmas técnicas. Existem diferenças subtis que são quase as assinaturas de cada arquiteto. Alguns preferem construir uma cofragem em madeira, seguindo o desenho da futura casa. Depois de uma só vez, enchem esse imenso taipau com a terra e comprimem com martelos pneumáticos. Nós fazemos esta confragem grande, perdemos um bocadinho mais de tempo, mas depois, como temos a máquina, aquilo depois é andar mais para a frente, quer dizer, é chegar ali e fazer uma taipalada corrida. Chegamos a ser 8, 10 a trabalhar. Enquanto, se for esses taipais pequeninos, podem ser só 4 pessoas, porque 2 é no chão a preparar a terra e 2 em cima a bater. O resultado pode ser tudo aquilo que quisermos, das modestas casas de camponeses das aldeias alentejanas aos montes que salpicam a paisagem do sul, ou casas fantásticas onde o tradicional e o moderno se fundem e onde se nota a assinatura de um arquiteto conceituado. É o caso do Monte dos Reganguinhos, em plena Serra do Cercal, um turismo rural repleto de cores, de espaços intimistas e de bom gosto. O velho monte está irreconhecível. O antigo casão agrícola, que tinha espaços amplos, foi aproveitado para as salas de refeições e de estar, para o canto da música e também transformado numa habitação, onde vivem os proprietários. Já a antiga casa foi modificada em unidades independentes de quartos e casas de banho, tendo sido refeita a sua cobertura. Neste caso aqui foi bastante estimulante recuperar e tirar partido de construções existentes de um monte agrícola que estavam abandonadas já há vários anos para lhes dar um novo uso que tenha um contexto na vida atual. No interior, a opção foi outra. Muitas paredes ficaram com a terra à vista. Algumas delas ostentam mesmo as suas marcas antigas, chamuscadas pelo calor de antigas braseiras. Tudo isso foi mantido. A memória do espaço, os sinais que revelam antigas funcionalidades. Portanto, esta porta que dá para a casa de jantar, foi transformada em casa de jantar, foi uma abertura feita porque não existia, e tirou-se partido deste espaço amplo para fazer o espaço de refeições, dos pequenos almoços, etc. Obviamente que as janelas foram também mais abertas, colocados novos caixilhos, a chaminé foi introduzida, não existia. Portanto, os espaços comuns que necessitam de áreas maiores e espaços mais amplos instalaram-se precisamente nos sítios que eram destinados aos apoios agrícolas. A sua casa é outro bom exemplo. Também foi restaurada, como Teresa gosta de fazer. Eu tenho uma especial prazer em tirar partido das construções que já existiram, que foram construídas, que correspondem a espaços impermeabilizados e já utilizados para se voltarem a utilizar e a fazerem parte da vida do homem. Um pouco mais a sul, para lá de Odmira, Graça Jales divide-se entre duas paixões, a arquitetura e o turismo. Há uns anos mudou radicalmente de vida e instalou-se no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Encontrou um monte em ruínas e não lhe resistiu. Estamos numa das zonas mais protegidas do Parque Natural. Eu tinha aqui umas ruínas, não se pode construir, portanto podia-se reconstruir. O que existe foi o que eu fiz. É um turismo também um bocado diferente dos outros turismos, porque os outros turismos têm os quartos todos ao lado uns dos outros e estas casas estão separadas. E também é para pessoas que queiram estar mais sozinhas e mais em contacto ainda com a natureza, porque de facto estão aqui rodeadas de uma panóplia de habitats muito forte e única.
A sua casa foi construída em taipa. Tem um jardim de inverno que lhe permite a entrada da luz solar. O interior é desnivelado, com degraus e mezanine. Cá fora, a casa integra-se perfeitamente na paisagem alentejana, misturando-se com os tons dominantes no montado. No exterior é uma planta retangular e a única diferença foi aqui no jardim de inverno que acabei por recuar e recriar os muros alentejanos, a forma como eles eram construídos antigamente. Foi usar os materiais tradicionais da arquitetura tradicional. Como disse, os muros de pedra, a taipa nas paredes e o adobe nas paredes interiores. Houve aqui uma história com um vizinho alentejano, o Tibrices, que eu fui-lhe apresentar uma dimensão de um adobe e ele disse que não era assim, que não prestava, que ele é que sabia. E acabou-me fazer estes moldes e foi com estes moldes que eu fiz aquele adobe que está naquela parede, que era como eles faziam as paredes interiores. Nós estamos aqui no bairro Almoada de Mértola, portanto é um conjunto, é um bairro importante aqui que ocupava aqui esta estrutura da antiga acrópole da cidade, mais ou menos com 30 casas, construído em princípio todo na mesma altura, à volta do século XII, meados do século XII, quando a dinastia Almoada tinha aqui o poder na cidade. É um bairro de gente, chamemos-lhe remediada. São pequenas casas que dão para a família tradicional mediterrânica dessa época. Isto é o pátio de uma delas. Tinha aqui numa parte central um pequeno terrenozinho onde seriam plantadas plantas aromáticas de cozinha, salsa, coentros, etc. Este conjunto estava rodeado por vários compartimentos. Quer dizer, compartimentos, a cozinha dupla, aqui um pouco naquela zona. Atrás de mim, aqui era uma espécie da sala mais importante da casa, com o leito principal, onde o pater familias e a sua mulher fariam continuidade familiar. Aqui a alvenaria um pouco mais baixa, aqui era a parede em taipa. O exterior era revestido com cal. A cal era também não só a questão decorativa, era uma proteção decisiva da taipa. A taipa não pode ficar às intempéries, como é normal, não só porque se desfaz, mas também porque suja, não é? Portanto, a cal serve de fixador e de defesa da própria taipa. Todas as paredes são feitas em taipa e todas eram caiadas. Aliás, é um princípio ainda hoje usado. Toda a Vila Velha, aqui em Mértola, todas as casas são em taipa também, simplesmente não se vê, claro que todas estão rebocadas e caiadas ainda hoje. Aqui entrava-se na latrina, que era uma latrina que é dividida num pequeno átrio que pudicamente tapava o acesso à fresta no chão que servia de saída. A divisão aqui é o único pedaço que temos em adobe, que é o caso mais estreito, que habitualmente o interior da casa era feito em adobe. Aqui vemos agora uma parte interessante do resto da taipa, não é? Temos a parede em alvenaria, até aqui. A partir daqui era a taipa. Esta era já o assentamento da taipa, chegava aqui à ombreira da porta, em porta dali, e esta é a largura clássica desta época, à volta dos 50 centímetros também. E subia até mais 2 metros o máximo, acima, porque depois teria aqui os telhados que viravam para o interior da casa, fazia o pátio, era o centro da casa, com os telhados com águas que vertiam para o seu interior, e todas as paredes desta casa eram em taipa também. Taipa muito bem feita, de tal forma que sobreviveu até hoje. Estas ruínas de taipa do século XII não foram as únicas que chegaram até nós e que demonstram bem a antiguidade das construções em terra. Do período islâmico sobreviveram ainda várias fortalezas construídas em taipa militar. Uma densa mistura de terra compactada,
pedra e cal que resistia às incursões árabes e cristãs. São grandes cofragens, bastante mais largos, conforme a largura da muralha. E as muralhas habitualmente podem ter 3, 4 metros de largura, continua a ser utilizada até ao século XVII e século XVIII mesmo. Ainda há grandes muralhas feitas em taipa militar até ao século XVIII, porque é eficaz, mesmo contra os canhões, quando embatem naquela terra, são comidos, embebem-se naquela terra e não a destroem. O Castelo de Paderne, nos arredores de Silves, é um bom exemplo. Apesar da degradação a que foi condenado este monumento nacional, ainda é bem visível a imponência da taipa e da terra. Esta técnica de construção foi atravessando milénios e sobreviveu até ao século XX, chegando a ser usada nos meios industriais como as minas. Em São Domingos, concelho de Mértola, os vestígios em terra estão por todo o lado, por entre as antigas oficinas e armazéns, nas casas dos velhos operários, nas ruas traçadas a régua e esquadro. Perante o abandono evidente, a taipa vai desaparecendo. Volta a fundir-se com a terra, no meio do aço e do ferro retorcido. E com ela esvai-se a riqueza do nosso património industrial e a memória das gentes. A taipa não é a única técnica de construção em terra que ganhou raízes em Portugal. Muito usual nas aldeias beirãs, o tabique era utilizado como divisória em paredes interiores. Para tal, construía-se uma grelha de madeira que formava um entrelaçado e no seu interior o espaço livre era preenchido por uma mistura de terra argilosa, palhas e outras fibras vegetais. Excepcionalmente nos vales do Alto Douro, o tabique também era usado para construir o último piso das habitações destinado à família. É o caso da povoação de Salzedas, a escassos quilómetros de Lamego. De um lado, temos a imponência do mosteiro, onde as pedras guardam a história de vários séculos. Pedras de granito, duras e enegrecidas pela passagem do tempo. Do outro lado da estrada, separados por uma estreita faixa de empedrado, uma curiosa e labiríntica teia de ruelas, um retrato fiel do que seria uma urbe medieval. Ao entrar aqui, neste pequeno povoado, parece que recuamos no tempo. As casas também são em granito, mas apenas no piso térreo ou até ao primeiro andar. A partir daí, entra-se no território do tabique. As madeiras das casas prolongam-se pelos balcões superiores, pelas varandas e por curiosos passadiços que dão passagem de umas habitações para as outras. Mas estas não são as únicas características insólitas. As cerca de 40 casas estão também unidas por passagens interiores e vários postigos de vigia. E isso sucedia porque, garantem estudiosos como o padre António Seixeira, os ocupantes deste bairro seriam judeus e constituíam uma espécie de família alargada. Qualquer pessoa que se sentisse perseguida ou que fosse perseguida, fosse pela lei régia, fosse pelo bispo, portanto, pelos eclesiásticos seculares, sempre que entrasse neste couto tinha proteção imediata, porque quem mandava era o abade. Neste bairro não vivia gente rica, não viviam nobres, mas, sobretudo, gente que tinha os seus problemas com a sociedade ou com o rei e que procurava obter a proteção junto do mosteiro, junto do abade. Quando aqui chegou há 2 décadas, o padre António Seixeira ainda viu quase todas estas casas ocupadas. Outros tempos, como recorda. Há 18 anos que vim aqui para esta paróquia e ainda vi muita gente, ou alguma gente, a habitar neste bairro. Claro que a sua vida era uma vida normalíssima, de aldeia, de gente que aqui passava os seus dias entre a sua casa e os seus campos. Hoje em dia, as ruínas invadiram o bairro como uma maleita contagiosa e sem cura, onde o mau gosto e a corrupção dos materiais dominam. Em várias habitações, por exemplo, as paredes estão protegidas por umas folhas inestéticas e onduladas de zinco. Noutras casas, ainda são visíveis os resquícios da cal branca que protegia as paredes, por vezes cobertas por lâminas negras de xisto. Muitas janelas eram em guilhotina,
mas essas seriam as mais recentes, pois as outras eram simples portadas de madeira. Infelizmente, todo este património cultural e arquitetónico está irremediavelmente a perder-se. O que temos neste momento é uma perca substancial desse revestimento exterior, que é frágil e que carecia sempre de uma manutenção regular, não é? Temos em algumas situações onde isso depois nos permite ver o esqueleto dessa mesma parede e em algumas situações, até podemos identificar porque elas já correspondem, digamos, a uma divergência em relação ao padrão, que tem havido alguns, ou houve a dada altura, alguns remendos, algumas colocações de situações postiças, situações onde, por exemplo, se colocavam também ou ardósias, fazendo escamado, ou colocando já em situações relativamente mais modernas, no início do século XX, já a chapa zincada, pintada. Ideias para a salvaguarda deste núcleo de tabique não faltam. Uma perspectiva que é meramente pessoal é que poderíamos, de facto, fazer aqui um investimento no sentido quase pedagógico e constituir, a partir destes vestígios que aqui existem, um laboratório e, ao mesmo tempo, uma oficina de aprendizagem, portanto, para esta região, de uma tecnologia construtiva que é muito antiga, que está disseminada ao longo de toda a Europa, desde a Anatólia até o nosso país. A justificação, o racional para esta proposta é bem simples. Este património, para além do seu valor estritamente documental ou histórico, tem um valor superlativo, se assim quisermos dizer, que é a preservação para a memória futura de uma tecnologia construtiva que ainda pode dar frutos, ainda pode, de facto, voltar a fazer sentido. Digamos que a pegada ecológica de um material ou de uma tecnologia construtiva desta é extremamente diminuta em relação às tecnologias dominantes na construção atualmente. Mas nem tudo é passado. O adobe, por exemplo, ainda se fabrica. Estes tijolos artesanais de terra crua são arcaicos e toscos, maciços. Os entendidos passam de boca em boca o nome de quem ainda domina este saber. É assim que se ouve falar de António Paulo, dono do telheiro O Gaio, que se dedica ao fabrico artesanal de tijolo burro e que, quando lhe pedem, também produz os velhos adobes. Isto sempre foi um negócio do meu pai. E desde pequeno que eu vinha para aqui trabalhar, entre aspas, porque isto, quando se é pequeno, isto é praticamente era uma brincadeira, não é? Uma exploração infantil. Vinha-se para aqui e havia algumas tarefas. Naquela altura havia muitas crianças a fazê-las. Canteava os tijolos. E pronto, desde pequeno que eu vivo nisto. O seu negócio principal é fazer todo o tipo de tijolo burro, peças artesanais em barro maciço e cozidas. Podem ser usados no revestimento das paredes ou serem aplicados como tijoleira no chão. Os tijolos estão dispersos por todo o espaço. As paletes onde seca o barro já moldado ocupam grande parte do telheiro, formando pilhas quase intermináveis. Estão montados sobre uma espécie de carris para mais facilmente se gerir as diferentes fases de secagem dos tijolos. Junto do escritório funciona o coração da oficina. É ali, sobre um estrado metálico, que são moldados os adobes e os restantes tijolos. Os dois homens dividem entre si as tarefas. António Paulo faz aquilo que mais gosta. Vai buscar a massa escura e úmida e coloca-a dentro das formas. Amassa um pouco o barro, molha as mãos e alisa, retirando o excesso. Depois, avança para a bancada do lado, onde repete a mesma operação. Assim, num movimento perpétuo que pode durar várias horas. Eu gosto muito de fazer tijolo. Isto que estou a fazer. Há outras tarefas que... o cozer, o cantear. Eu gosto mesmo de fazer tijolo. Com os adobes tudo é fácil. Começa-se, tal como nos outros tijolos, pela massa, pela mistura da argila com as areias. E se for caso disso, ainda se juntam pedaços de cortiça ou palhas. A consistência certa é obtida sentindo o barro com as mãos. Vale a experiência. A base é a argila.
Neste caso, nós misturamos-lhe uma pouca de areia para enfraquecer muito. Neste caso particular, esta argila é demasiado forte para fazer tijolos com esta grossura. Se fizéssemos só com a argila pura, o tijolo ia estalar todo, ia ficar tudo aos bocadinhos. Então temos que enfraquecer um pouco a argila para que o tijolo não estale. Antigamente os adobes eram colocados nas eiras a secar. Faziam-se castelos com eles, empilhando-se uns sobre os outros para aproveitar o calor e as brisas de verão. Depois de secos, os adobes têm de ser canteados, ou seja, há que aparar os cantos e raspar as impurezas que se tenham colado à terra. Uma operação lenta, feita um a um, com uma faca comprida. António Paulo não esconde o seu prazer na realização de cada uma destas tarefas, mas a sua preferida continua a ser a moldagem, o momento em que mergulha as mãos no barro. Esse prazer pelo barro primordial é partilhado pelos velhos habitantes de Vales Mortos, nos arredores de Mértola. A sua aldeia está repleta de casas de terra, como muitas outras da região. Claro que nas obras mais recentes a taipa foi sendo substituída pelo tijolo e pelo cimento, mas a terra ainda mantém um lugar de privilégio, especialmente na memória coletiva. O meu pai comprou um terreno ali, o Sr. José Lourenço Brão. Nas condições, custou-lhe até 3 contos dele por aquilo. E aquilo disse-lhe logo assim, olha, eu compro essa terra, mas nas condições de me fazer 2 casinhas. E o homem, como era padrinho, fez 2 casinhas em taipa, muito bem feito. Depois fomos para lá, assim que aquilo foi despachado, fomos olhar para as casas e tal, estivemos lá vivendo. E o meu pai começa a cavar terra ali no quintal, tinha ali um quintal, começou a cavar terra, já não ganhou muito de terra e essa coisa toda. E começou a construir também lá mais de 3 casas, armadas àquelas, fez uma água e depois fez a outra água. E dali depois fomos para lá, começou assim, olha, aqui ainda então a casa começou a rebocá-las, rebocou-as, porou-as e essa coisa, olha, umas casas perfeitamente bem, há 50 e tal anos que aquelas casas estão lá feitas. Um outro vizinho tem uma história semelhante, a história do dia em que construiu a sua própria casa com a ajuda da família. Eu comprei lá o monte, mas o monte tinha pouco campo. E então depois pensei em fazer mais casas, vivemos lá todos, tinha 4 filhos, e aí a mulher. E então, não tinha taipais, fui a Pias e comprei umas tábuas e fiz uns taipais, arranjei as agulhas, que é o que segura os taipais por baixo, e uns